Olá, queridos, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais uma aula sobre análise combinatória e vamos falar sobre o princípio fundamental da contagem, o PFC. Vamos lá para a aula? Vocês já pensaram, certas vezes, como que são criadas as placas de carro ou os números do nosso celular? Nesses eventos que acontecem, existem inúmeras possibilidades. E é isso que o princípio fundamental da contagem, ele estuda as possibilidades de um evento ocorrer. Ele faz parte da estrutura básica da análise combinatória, que é todo esse conjunto de regras e situações que estudam a possibilidade de um evento ocorrer. Existem outros eventos, como por exemplo as disposições de uma fila ou as combinações possíveis de ganhadores de um prêmio. Então, nesses casos, a gente vai aprender como utilizar o princípio fundamental da contagem e resolver nossos problemas. Vamos ver um exemplo para relembrar a última aula, né? Na cantina de Dona Delta tem coxinhas de camarão, lagosta e siri e pastéis de caranguejo e sururu. Comprando um pastel ou uma coxinha, de quantas formas distintas você pode fazer a escolha? Então, nesse caso, essa palavrinha daqui, ó, ou, né, ele vai fazer é um conectivo que vai indicar para a gente que é ou um pastel ou uma coxinha. Nesse caso, a gente vai utilizar o princípio aditivo, porque o pastel e a coxinha eles não têm relação, eles não vão fazer combinação. Então, nesse caso, são 3 tipos de coxinha, camarão, lagosta e siri, e 2 tipos de pastéis, caranguejo e sururu. Basta você somar 3 com 2 e vai achar 5 formas distintas que você pode comer o seu lanche. Vendo outro exemplo, nós temos aqui quantos looks distintos podem ser feitos com 2 saias e 3 blusas. Nesse caso, esse conectivo E aqui, ele vai indicar uma outra possibilidade. Por quê? Eu estou relacionando saia e blusa. Eu quero formar o conjunto entre os dois. Logo, teremos relação entre os dois. Nesse caso, nós vamos aplicar o princípio multiplicativo. Então, se são 2 saias e 3 blusas, eu posso fazer aí a árvore das possibilidades, combinando cada saia com cada blusa, e posso fazer a multiplicação. 2 vezes 3, 6. Então, nesse caso, a gente tem 6 looks distintos, ou 6 conjuntos distintos. Podemos ver que o princípio multiplicativo é baseado na ideia de um e outro, a relação, a conjunto. Nesse caso do princípio aditivo, ou um ou outro, a gente vai ter uma criação de possibilidade, porém não vai ter uma relação entre as duas, elas não vão se combinar. Nesse caso, a gente vai usar a adição. Um outro exemplo também é como a gente pode criar as possibilidades de combinar letras e números para estarmos realizando o emplacamento dos nossos carros, né? Quantas placas de carro podem ser criadas utilizando 3 letras e 4 dígitos? A gente vê aqui o conectivo E. Esse conectivo E já dá a ideia de multiplicação para a gente, né? Nós temos um problema muito sério desde 2010, onde as possibilidades de placa de carro já estão acabando e por isso estão sendo substituídas aos poucos por outras placas que possuem 4 letras e 3 dígitos numéricos e assim aumenta o número de possibilidades de emplacamento de carro, né? A chamada placa Mercosul. Então, nesse caso, como que eu vou fazer para calcular o número de placas convencionais, aquelas que têm 3 letras e 4 dígitos, que eu posso realizar, quantas formas de emplacamento eu posso realizar? Então, a gente tem aqui as posições das letras, né? A gente sabe que a placa começa sempre com 3 letras. E essa letra pode ser qualquer letra do alfabeto, de A até Z. Ou seja, são 26 opções disponíveis. Então, aqui na primeira posição eu tenho 26 opções, na segunda eu tenho 26 opções,
Na terceira, eu tenho 26 opções. Já os números, são 4, né, espaços para número na placa, a gente tem 10 opções disponíveis, que podem ser algarismos de 0 até 9, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 10 opções. Então, nesse caso, na primeira, na segunda, na terceira e na quarta posição dos números, cada uma vai ter 10 opções de algarismos diferentes para serem colocados. Como aqui a gente já tem o conectivo E, a gente multiplica todos esses valores, né? Então, aqui a gente tem 3 posições de letras, cada uma com 26 opções. Então, a gente tem 26 vezes 26 vezes 26. Mas, relacionando letras com números, 10 opções de número para cada um dos algarismos da posição lá do emplacamento do carro. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Multiplicando tudo isso, a gente vai ter uma possibilidade de 175.760.000 placas de automóveis. Então, essa possibilidade de emplacamento de carro, 175.760.000 placas de automóveis. Passando aqui um pouco, né, das questões do princípio aditivo e multiplicativo, nós vamos ver também o fatorial, tá? O fatorial vai ser muito importante para a gente fazer os cálculos daqui para frente, na hora de realizar as atividades de análise combinatória. O fatorial é um número inteiro positivo em que ele vai ser multiplicado por todos os seus antecessores até chegar no 1, né? Ele é representado pelo número, sempre vai ser um número, e ele vai ter um pontinho de exclamação aqui do lado dele. Mas, professor, eu não entendi muito bem. Como que isso? Multiplicar os números por todos os seus antecessores? Então, por exemplo, se eu tenho 2 fatorial, eu vou representar por 2 e o ponto de exclamação, eu vou ter 2 vezes 1, que é 2. Se eu tenho 3 fatorial, 3 ponto de exclamação, eu vou ter 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 dá 6, vezes 1 dá 6. 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se eu fizer essa multiplicação, 4 vezes 3 dá 12, vezes 2, 24, vezes 1, 24. 5 fatorial, né? É 5 com pontinho de exclamação. Sempre que eu ver esse pontinho de exclamação depois do número, em matemática significa fatorial, né? Que nada mais é que o número vezes todos os antecessores dele até chegar no 1, né? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 120. 6 fatorial, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 720. 7 fatorial, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 5.040. E os números fatoriais continuam, né? 8 fatorial, 9 fatorial. Eu sempre tenho que pegar o número e multiplicar por todos os antecessores dele até chegar no 1. Essa multiplicação vai ser o resultado do meu fatorial. Só umas dicasinhas aí para vocês. Não existe fatorial de número negativo. E se aparecer para vocês também o fatorial de 0, então existe uma prova, né? Depois a gente pode até ver, né? Fazer. Mas por enquanto vai ser por definição, o resultado vai ser 1. Então o fatorial de 0 vai ser igual a 1 por definição por enquanto, né? A gente vai convencionar agora essa explicação, depois a gente pode até ver como que vai fazer essa demonstração, mas por enquanto a gente coloca 1 apenas. 0 fatorial igual a 1. Professor, tá, eu entendi. Fatorial então é só multiplicar pelos números anteriores, né? E até chegar no 1, ok. Só que como que eu vou usar isso nos problemas? Vamos ver alguns problemas aqui com fatorial. Então, um exemplo aqui, ó. Ana possui 5 conjuntos de roupa que utiliza para trabalhar de segunda a sexta. Ela quer organizar seu guarda-roupa de forma que, no mesmo dia da semana, na próxima semana, não repita o mesmo conjunto. De quantas formas diferentes ela poderá organizar o seu conjunto? Você pode perceber que a Ana está fazendo tipo uma filinha de conjuntos. E essa formação de filas, né,
onde ela não quer fazer a repetição, a gente pode utilizar o fatorial, né? Então, se ela tem 5 conjuntos, a gente faz 5 fatorial, e é só fazer 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, vai dar 120. E 120 vezes 1, 120. Logo, a Ana possui 120 formas diferentes de organizar os seus 5 conjuntos. Outro exemplo aqui é na formação de filas. Olha só, quantas filas diferentes poderão ser formadas com 7 pessoas? Apenas alternando a posição da fila? Então, a gente tem a posição da fila e a gente quer ficar alternando a posição dessas 7 pessoas. Nesse caso, também não há repetição de elementos, né? Já que as pessoas são únicas, indivíduos, e elas não podem se repetir, né? Nesse caso daqui, se eu quero formar filas com 7 pessoas, basta eu utilizar o 7 fatorial para poder resolver, né? 7 fatorial é só você multiplicar o 7 pelos antecessores até chegar no 1. 7 vezes 6 dá 42. 42 vezes 5 dá 210. 210 vezes 4 dá 840. 840 vezes 3 dá 2.520. 2.520 vezes 2 dá 5.040. E 5.040 vezes 1 vai dar o próprio 5.040. Nós vemos que nós podemos montar 5.040 filas diferentes, apenas mudando a posição de filas que a gente pode determinar com 7 pessoas. É um número bastante alto de filas diferentes, né? Porque você muda uma pessoa, você pode mudar duas, você pode mudar 3, você pode mudar todas. Então, são várias possibilidades. Outro uso bastante comum também dos fatoriais, né? Dos números, são para você encontrar os anagramas, né? Então, aqui a gente tem encontre o total de anagramas da palavra bota. Primeiro, o que é anagrama? Anagrama nada mais são que palavras que são encontradas. Essas palavras podem ter um significado ou podem não ter significado, né? Na verdade, você vai pegar as letras da palavra e você vai misturar. Então, de quantas possibilidades diferentes você pode embaralhar as letras da palavra, podendo ela ter significado ou não. Isso é um anagrama. Mas como que o fatorial vai entrar nesse caso daqui? Para a gente poder encontrar quantos anagramas nós vamos fazer com a palavra bota. Primeira coisa, a palavra bota, ela tem 4 letras, B-O-T-A, né? 4 letras. Então, para achar a quantidade de anagramas, basta você fazer o quê? O 4 fatorial, né? Que você vai encontrar a quantidade de palavras que você pode escrever com as letras misturadas, tendo significado ou não, né? Então, aqui nesse caso, 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 2 dá 24, e 24 vezes 1, ou seja, 24 anagramas. Então, se bota tem 4 letras, é só fazer 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Lembra, fatorial é só multiplicar pelos antecessores, os números que vêm antes, até chegar no 1. Tá? E aqui a gente pode ver um exemplo de vários anagramas, né? Aliás, todos os anagramas, alguns aqui a câmera está cobrindo, mas todos os anagramas formados pela palavra bota, né? Que vocês podem perceber que 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 palavras em cada fila, 4 filas, 24 anagramas, realmente está certo. Então, você não precisa fazer todos esses anagramas. É só fazer o 4 fatorial direto, que você encontra a sua resposta. Seguindo aqui a linha dos anagramas, que são palavras que você pode fazer misturando as letras de uma determinada palavra, né? Quantos ou quais são os anagramas da palavra casa? Você pode perceber que a palavra casa ela é diferente da palavra bota. Ela possui as mesmas 4 letras. Só que vai ter um problema. Duas dessas letras são iguais, que no caso aqui são as letras A. Então, nesse caso aqui, eu tenho um fatorial, mas esse fatorial ele tem uma repetição.
Se acontecer do fatorial ter uma repetição, na hora que eu formar esses anagramas, alguns anagramas vão ficar iguais. Porque eu vou pegar e eu vou misturar as letras, como elas são iguais, duas, na hora de eu montar os anagramas, vão ficar iguais. Nesse caso, a gente segue o princípio que a gente pode fazer o fatorial para encontrar quantos anagramas, né, tem a palavra casa ou outra palavra qualquer, mas nós precisamos retirar os anagramas que serão iguais por conta dessas letras iguais. Então, nesse caso daqui, a minha palavra casa possui 4 letras, mas a letra A é usada 2 vezes. Então, para extrair essas palavras, esses anagramas, né, que serão iguais, nós fazemos uma divisão, nós dividimos. Como assim, professor? A palavra casa, ela não tem 4 letras? Então, eu vou montar aqui o fatorial de 4. E nós dividimos pela quantidade que repete. No caso, são 2 letras que repetem, 2 letras A. Então, nós vamos dividir o fatorial de 4 pelo fatorial de 2, já que as 2 letras repetem. Fazendo isso, nós vamos retirar essas repetições e esses anagramas que ficarão iguais. Então, aqui em cima, ó, 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24. 2 fatorial, 2 vezes 1. 2 vezes 1 dá 2. Quanto que dá 24 dividido por 2? 24 dividido por 2 vai dar 12. Então, a palavra casa vai ter, né, terá 12 anagramas, né? Algumas pessoas, né, na hora de fazer o anagrama, né, e com repetição, na hora de fazer eles não fazem essa conta toda, né? Eu vou ensinar aqui o outro jeito. O que eles fazem? Eles desenvolvem o fatorial, né? Faz 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, faz 2 vezes 1, e eles cortam, porque na divisão, quando a gente divide um número por ele mesmo, dá 1, que é um elemento neutro da divisão, 1, né? Então, o que ele faz? Ele corta, ó, 1 com 1, 2 com 2, e ao invés de fazer a multiplicação toda, ele faz apenas a multiplicação do que sobra, né? Ele corta os elementos que são iguais em cima e embaixo, ele simplifica e só faz a conta com a multiplicação que sobrou. Aí, no caso, 4 vezes 3, 12. Também, ó, vocês podem ver que dá o mesmo resultado, não tem problema, é o mesmo resultado, tá? São só duas formas, ou uma ou outra, né? Ou uma ou outra. Você pode estar aí vendo uma forma de se fazer, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula e qualquer dúvida, estou nas redes sociais, é só tirar comigo, tá? Tchau, tchau, fiquem com Deus e se cuidem, tá? Abração.